A internet deu voz ao conteúdo independente, segmentou as pessoas em nichos e diminuiu para minutos o tempo de viralizar notícias. O resultado foi parar nas urnas. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. O partido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conquistou uma vitória ampla na eleição geral. Uma eleição histórica. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Os institutos de pesquisa americanos não previam essa vitória. Estranhando os resultados e as novas formas de comunicação, o estamento da política e da velha mídia começou a desconfiar e as acusações começaram. A matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo, através de uma fonte anônima, acusava a campanha de Jair Bolsonaro por ter criado informações falsas e disseminá-las por robôs com o financiamento de empresários. O discurso foi incorporado pela oposição. O caso foi repetido centenas de vezes pela mídia. Virou assunto público e transformou-se em uma CPMI com apoio de 276 deputados federais e 48 senadores. Uma CPMI é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que transforma o Senado e o Congresso Nacional em uma casa de investigação, podendo chamar suspeitos a depor, ouvir testemunhas e quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Em setembro de 2019, a CPMI das fake news foi instaurada, com o senador Ângelo Coronel como presidente e a deputada Lídice da Mata como relatora. O objetivo era investigar a existência de uma rede que propagaria notícias falsas e o discurso de ódio na internet, bem como a prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis. As autoridades vulneráveis, no caso, eram os políticos. A CPMI ficou famosa por usar fake news na hora de investigar fake news. Eu espero que o Caetano tome cuidado. Tinha conhecimento disso? Do quê? Que esse não é o Twitter oficial do professor Olavo de Carvalho? Não tinha conhecimento. O Olavo tem tantos Twitters... Não, ele só tem um Twitter que se chama @o-próprio-Olavo. Pelo desconhecimento dos parlamentares sobre a internet... O senhor pode fornecer, então, a lista à CPMI, por favor. O senhor tem que ingressar com uma ação pro YouTube? Não, mas o senhor pedir que o YouTube quebre o sigilo das pessoas. Tá bom, mas o senhor não quer, o senhor não fornece, precisa entrar no YouTube. Não é que eu não forneço, é que são 628 mil pessoas. Isso. Eu não sei quem vai conhecer modelos de negócios que mudaram, as coisas mudaram. Existem novos modelos de negócios, ok? Só para o senhor ficar ciente. Por ter produtores de fake news entre os acusadores e ter sido instrumentalizada para palanque político. Que muitas dessas páginas e perfis que postam conteúdos nem sempre fakes. Alguns são fakes, outros são difamatórios. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou pro ataque com essa vagabunda. A CPMI era uma ferramenta política, mas a narrativa contra a liberdade de expressão aos poucos ganhava força e conquistou um forte aliado. Se for tinto, tem que ser fino e seco. A uva pode ser taná ou assemblagem. Safra 2010 ou superior. Pelo menos 4 prêmios internacionais. Que tem envelhecido em barril de carvalho francês. Primeiro uso. Por no mínimo 12 meses. Essa dica sommelier custa cara, mais de R$1 milhão, e faz parte da licitação de refeições do Supremo Tribunal Federal. Serviços extraordinários de todos os servidores da corte, inclusive dos ministros. A decisão vai ao encontro a uma ordem. Tem 293 engenheiros. Lagostas com molho de manteiga queimada. Salários, vantagens pessoais, licença-prêmio, indenização de férias. Bacalhau a Gomes de Sá. Tem 58 motoristas. Refeições com lagosta e vinhos importados. Nenhum servidor público pode receber mais do que o salário de um ministro do STF. Quase 100 vezes mais do que a média da renda do brasileiro. Com assistência médica e odontológica, eles gastaram 15.780.000. E camarões ao vapor com molho de raiz
mais forte ou agrião. Já a cachaça tem de ser de alta qualidade. Gosta de comer e beber muito bem às custas do povo brasileiro. E gastaram com auxílio funeral, morreu gente pra diabo, 204 mil. Para a sobremesa, uma das 15 opções. Agora, com alimentação, gastou 12 milhões. 12 milhões. O salário triplica por causa de pagamentos extras, como o auxílio moradia. Garantidos por lei e isentos de imposto. Porque os ministros entenderam que são donos da verdade. Contramão da crise, os ministros do Supremo Tribunal Federal aumentando os próprios salários. Usar essa toga, usar esse poder do jeito que dá na cabeça dele. Nós somos uma república de privilégios, né? Se o propósito da CPMI era fazer política, conseguiu. A pauta cresceu na mídia, cresceu nas redes sociais e, o mais importante, ganhou o ativismo judicial da Suprema Corte. O ministro Luiz Fux afirmou que a disseminação de notícias falsas poderia anular as eleições presidenciais de 2018. Se o resultado de uma eleição qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma massiva, é influente no resultado, o artigo 222 prevê inclusive a anulação. E o ativismo saiu do discurso e foi para a prática. A revista Cruzoé divulgou a delação premiada de Marcelo Odebrecht, que acusava Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ter relações ilegais com o PT. Na mesma hora, o ministro Alexandre de Moraes censurou a revista, removendo a publicação e convocando os repórteres a prestarem esclarecimento. A decisão foi mantida por Gilmar Mendes, que argumentou achar tratar-se de uma fake news. O relator Alexandre de Moraes disse que procurou proteger a honra de alguém, no caso Toffoli, até que fossem confirmadas o que ele considerou fake news. Quem também falou sobre o assunto foi outro integrante do Supremo, Gilmar Mendes. Ele disse que a decisão de censurar as publicações foi tomada porque talvez fosse uma fake news. Mas foi em março de 2019 que Dias Toffoli abriu o inquérito 4.781, conhecido como o Inquérito das Fake News. O inquérito tinha como propósito que a Suprema Corte investigasse a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros do STF. A relatoria do caso não foi sorteada, e Alexandre de Moraes foi nomeado relator. Em seguida, Moraes determinou o sigilo do caso, não dando acesso ao processo nem mesmo aos acusados. O inquérito foi extremamente polêmico e, frequentemente, acusado como ilegal. O jornal Gazeta do Povo veiculou uma matéria acusando a ausência de um fato específico a ser investigado e afirmando que o inquérito possuía alcance excessivamente amplo, sendo similar ao estabelecimento de um estado policial no país. A segunda acusação é a de violar o princípio do juiz natural. Este princípio garante que não podemos escolher um juiz para julgar um caso e serve para evitar a parcialidade na administração do julgamento. E a acusação é de que, ao nomear Alexandre de Moraes, este princípio não foi respeitado. A terceira acusação é a decisão de manter o processo em sigilo dos acusados. Em tese, esta prática não respeitaria a súmula vinculante número 14 do próprio STF. A quarta acusação é o preceito legal que o STF utilizou para estabelecer o inquérito, o artigo 43 do Regimento Interno do STF. O Regimento Interno serve para regular regras internas da instituição e aplicar procedimentos em caso de violação dessas regras. Mas, nesse caso, foi utilizado com outra interpretação. O presidente do tribunal, Dias Toffoli, afirmou que, embora os crimes não tenham sido praticados dentro do prédio do Supremo, os ministros, supostas vítimas dos investigados, são o tribunal. Neste caso, ofender um ministro seria ofender a própria instituição. A ministra Rosa Weber, ao defender a constitucionalidade dessa decisão, afirmou que em tempos de internet, onde fazem o plenário por videoconferência, precisaria atualizar a carga semântica do regimento interno, que não podia prever as evoluções técnicas do mundo de hoje. Portanto, o ambiente interno do tribunal se estenderia a todo o país, através do ambiente online. Mas dentro da instituição, dentro do próprio, por exemplo, um advogado que resolve agredir um ministro, ou alguém que resolve atacar, utilizar expressões, mas ele pode, evidentemente, dentro da instituição,
Supremo é uma instituição pública, mas você não tem o direito de entrar dentro da instituição e agredir. Agora, o que se discute no objeto é se poderia manifestações fora da instituição, fora do recinto público, ter o mesmo tratamento que teria aquilo que estaria sendo feito dentro do recinto. Eu, pessoalmente, entendo que o objeto, nesse caso, não poderia ter uma extensão analógica, por analogia, estender aquilo que foi feito fora para dentro. E a acusação mais grave e frequente é a de que a investigação quebra o sistema acusatório estabelecido na Constituição brasileira. Quando alguém se sente prejudicado por um suposto crime de opinião, precisa denunciar esse crime, e um tribunal competente o julga perante sua acusação e sua defesa. Se o ofendido for uma pessoa pública, o caso aconteceria via Ministério Público. Se o acusado tiver foro privilegiado, ocorre no STF. No caso do inquérito das fake news, os acusados não têm foro privilegiado. E também não há vítima denunciando, a não ser os próprios juízes da corte. Neste caso, os ministros não deveriam ser, ao mesmo tempo, as vítimas, os denunciantes, os investigadores e os juízes do próprio inquérito. Isso seria a quebra do sistema acusatório brasileiro previsto em Constituição e a instauração de um sistema inquisitorial. But ultimately, what's the real difference between the two? The real difference is me. The hangman. To me, it doesn't matter what you did. When I hang you, I'll get no satisfaction from your death. It's my job. The man who pulls the lever that breaks your neck will be a dispassionate man. And that dispassion is the very essence of justice. For justice delivered without dispassion is always in danger of not being justice. Amen. O próprio ministro Marco Aurélio votou contra a constitucionalidade do inquérito. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado. Com essa interpretação, o Supremo Tribunal Federal ganhou o poder de denunciar, investigar e julgar qualquer um em qualquer lugar do país, a hora que quisesse. A Constituição tem o devido processo legal, que é o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito a ser julgado por seus pares. São ferramentas constitucionais para que o Estado possa fazer justiça. Fazer justiça não é meter alguém na cadeia. Fazer justiça é botar alguém na cadeia de forma justa, depois do devido processo. Então, o Brasil, com este inquérito das fake news, abandonou as garantias constitucionais e as ferramentas de limitação do poder. Se a Constituição foi colocada nesses termos, isto é, para dar atribuições bem claras, definidas, a ideia foi essa: os poderes serem harmônicos e independentes, não invadir. Então, dentro dessa linha, é evidente que a minha posição não é favorável a que um ministro investigue, acuse e julgue ao mesmo tempo, porque o direito de defesa fica atingido. Uma operação da Polícia Federal contra a divulgação de notícias falsas, as fake news, cumpriu hoje mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão parlamentares, empresários e blogueiros. As diligências foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro determinou a busca e apreensão de computadores, tablets, celulares, dispositivos eletrônicos e outros materiais. Levaram o meu celular, levaram o meu computador pessoal para ver se eu tinha feito alguma coisa contra o STF. A Polícia Federal prendeu hoje a ativista Sara Fernanda Giromini, que é uma das chefes do 300 do Brasil. Os agentes também cumprem mandados de prisão contra outros 5 coordenadores do movimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes,
aumentou o valor da multa para o Facebook depois de a empresa se recusar a tirar do ar contas e páginas de apoiadores do presidente Bolsonaro suspeitos de espalhar fake news. Na ditadura, a censura tinha autocensura e tinha autocensura das empresas e tinha a censura da Dona Solange, que é uma figura emblemática da época, porque o Estadão dava notícia na primeira página receita de doce de abóbora com coco, para dizer que não deu aquela notícia, enfim, acontecia mesmo. Eu acho parecido, mas eu acho que é parecido e é até pior, porque agora tem a narrativa. Agora você é cancelado se você não age de acordo com o que os grupos mais barulhentos acham que você tem que falar, que você tem que agir, que você tem que pensar. Então, eu acho a censura desagradável demais, cara, e acho que está muito parecido, e eu não estou gostando nada disso. O caso cada vez mais repercutia na mídia e fortalecia a pauta das fake news e do discurso de ódio. Contra as acusações de estarem atacando a liberdade de expressão, o presidente Dias Toffoli afirmou que uma empresa tem seus editores, que são seus censores internos. No caso do Brasil, eles, como Suprema Corte, seriam editores do país inteiro. Não é à toa que todas as empresas de comunicação têm códigos de ética, têm códigos de conduta, têm códigos de compromisso. O editor ou é você mesmo se autocontendo, ou é o editor do meio de comunicação, ou se não houver editor nenhum, o editor vai vir, se houver um conflito, a ser chamado o Poder Judiciário. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. Celso de Mello, decano da Corte, chegou a afirmar que os investigados não merecem proteção constitucional. E ao ódio público, ao regime político e às instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, não merecem a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de expressão do pensamento. A pauta dominou o debate público no Brasil. E o Senado viu que era hora de agir. O senador Ângelo Coronel, o mesmo presidente da CPMI das fake news, foi relator do novo projeto de lei que tinha a proposta de combater fake news e o discurso de ódio. O Senado pautou para hoje a análise do projeto que cria a Lei das Redes Sociais e de Combate às Fake News. A proposta prevê normas e mecanismos de transparência para redes sociais e serviços de mensagens pela internet. A ideia é combater abusos, manipulações e disseminação de notícias falsas. E de onde veio a inspiração para esse projeto? Da Rússia e da Alemanha. O que é que eu vim fazer aqui? Eu, como presidente da CPMI, da Fake News, preciso absorver mais conhecimentos. Irei fazer intercâmbio aqui com parlamentares que também estão investigando este mal que assola o mundo e também conversar com a parte de técnicos, que o meu intento é o quê? É levar para o Brasil conhecimento para combater este mal que dilacera as famílias brasileiras com mentiras plantadas e que faz com que a gente perca a liberdade. Então é isso que eu vim fazer aqui na Rússia. Às vésperas das eleições municipais, a pauta foi votada com urgência máxima. O senador Álvaro Dias pediu para adiar a votação para que o projeto tivesse a sua constitucionalidade avaliada. Mas até a presidente da comissão que avaliaria o projeto defendeu a votação imediata. Profissionais da área alertaram que o momento e o prazo eram inadequados. O Marco Civil da Internet tinha sido discutido por 5 anos. E agora, discutia-se uma lei mais agressiva, no meio de uma pandemia, num momento em que as comissões não estavam funcionando e sem nenhum debate público. Foi nesse cenário que o projeto apelidado de Lei da Censura foi aprovado no Senado. O Senado aprovou ontem à noite o projeto das fake news, que pretende combater a disseminação de conteúdo falso na internet. O projeto de lei buscava criar mecanismos para rastrear a origem de mensagens privadas, como no WhatsApp, criar um conselho de políticos para avaliar conteúdos denunciados e regulamentar agências terceirizadas de checagem de fatos. Para o diretor de políticas públicas do WhatsApp na América Latina, o rastreamento seria como uma tornozeleira eletrônica em milhões de brasileiros. Seria o fim das conversas privadas. O projeto apresentou práticas extremamente controversas, como a criação de um mecanismo chamado autorregulação regulada, inspirado na lei alemã. O mecanismo seria composto pelas seguintes instituições:
seria criado o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, responsável por definir como as redes sociais deveriam lidar com os conteúdos considerados desinformação, discurso de ódio e ataques à honra. Também caberia ao Conselho receber relatórios e garantir que as medidas foram tomadas pelas plataformas. As redes sociais poderiam ter uma agência de autorregulação, desde que certificadas pelo Conselho Público, prática semelhante ao modelo chinês. A instituição seria responsável por adotar as regras e colocar advertências de fake news e discurso de ódio nos conteúdos das redes sociais. A primeira questão que a gente tem que levar em conta aqui é quem decide o que é verdade ou mentira, né? Qual é o significado de fake news? É contar a mentira, mas se você punir a mentira, você começa punindo ao Senado inteiro. O relatório e o projeto foram apresentados sem ouvir especialistas, sem a participação da sociedade civil e sem a realização até de audiências públicas. E mais, está sendo votado no meio de uma pandemia. Esse inquérito, a impressão que dá é que ficará aberto ad eterno e todas as pessoas que eventualmente emitem uma opinião em relação ao STF, caso os membros do STF não gostem dessa opinião, vão inserir essas pessoas no inquérito. Então isso é muito preocupante. E é uma ameaça à liberdade de expressão, sim, né? E basta citar uma mensagem do relator, que é o senador Ângelo Coronel, que disse: aguarde que essa farra de fake, robô e pau mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Foi assim que a lei foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, às pressas, contrariada e rejeitada pela população. Medidas que relativizam a liberdade de expressão foram implementadas no Congresso Nacional, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, em projetos de lei e nas grandes empresas. Esse parece um tema mundial, mas o fato é que os políticos e os veículos de mídia têm interpretado os avanços tecnológicos da comunicação como uma ameaça à democracia. E o motivo do ativismo dessas instituições é que elas também têm se auto-interpretado como uma solução para essa ameaça. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria. De tudo isso, fica uma grande dúvida. Nós já temos leis para combater ameaça, calúnia, injúria, difamação, racismo e homofobia. Também temos leis para combater a violência. A liberdade de expressão no Brasil não é nem de perto irrestrita e está longe dos modelos mais liberais. Todas essas leis garantem que os indivíduos possam ser responsabilizados por suas falas, julgados por suas afirmações, condenados por seus crimes de opinião. Por que a pressa e o desejo em criar novas leis? E cabe a pergunta: quem são esses políticos? Quem são essas agências reguladoras? O quão independentes eles são? Não é de hoje que mentiras e ofensas existem. Não é de hoje que lidamos com esse problema. Estamos, mais uma vez, prestes a abrir mão de liberdade e decidir eliminar a concorrência de dados, deixando políticos decidirem por nós. No fim do dia, a quem essas instituições vão favorecer? O próprio ministro Ricardo Lewandowski, ele fazia uma definição interessante. O século XIX foi o século do poder legislativo. Nós temos 11 constituições ali, a gente não sabe o que vai sair de cada ministro. O século XX foi o século do poder executivo. Muitos jornalistas e os que defendem estão esquecendo que pode sobrar para eles no futuro. A ingenuidade de um povo pode vir a ser a própria destruição dele. No século XX nós tivemos uma tendência do poder executivo. Não podem mais dar seus cursos? Será que isso vai ser aprovado mesmo? E, enfim, algumas pessoas não podem nem mais usar as suas redes sociais. O povo que prefere a desgraça ao perigo está preparado para ter um senhor. E merece. E o século XXI é o século do poder judiciário. Já foi chamado de sofismo, de heresia, de alienação, de inimigos do povo. Pode ser chamado de fake news, de desinformação, de discurso de ódio.
O combate muda, mas é o único sentido de todo o conhecimento: distinguir a verdade da mentira. Uma indagação tão poderosa que raramente resistimos à tentação de dar uma resposta definitiva, muitas vezes prematura. O que justifica a existência de diferentes culturas, civilizações, religiões, é justamente uma interpretação diferente do que acontece no mundo. Essas visões nos chocam, nos ofendem, nos irritam, nos fazem pensar. Isso só acontece com a liberdade de expressão. Afinal, se ela servisse apenas aos discursos que gostamos, não serviria a ninguém. Não permitir às pessoas falarem o que pensam é não permitir que sejam corrigidas, é não permitir trocar ideias ruins por ideias melhores. É fazer crê-las que estão certas, simplesmente por não poderem falar. E não permitir que todos vejam esse debate é um dos maiores riscos da humanidade. Não faltarão aqueles que prometem responder quem está certo, nos aliviando do fardo desse debate. Não faltarão aqueles que prometem fazer valer apenas as nossas ideias, empurrando cada vez mais a linha que divide o crime da liberdade de expressão. Nesse momento, a pergunta que guia a vida humana, a pergunta que guia o combate de ideias com ideias, que transforma ideias ruins em ideias melhores, a pergunta que guia a moral e a ética, é julgada no Tribunal da Verdade. Uma corte que tem a sua visão de mundo, a sua religião e a sua ideologia, que também é refém de seu tempo, de suas paixões e de seus filtros. No mundo da certeza absoluta, ideias ruins viram dogmas, crenças cruéis são escondidas, o medo de falar substitui a política, o medo de pensar apaga a ciência. E qualquer um que decida para todos o que é verdade e mentira terá uma responsabilidade maior do que qualquer outro ser humano, a de jamais errar. E quando essa responsabilidade falhar, enfrentaremos as consequências de ter desistido do debate e ingressado no ponto mais complexo da trama: sermos os donos da verdade e escravos da mentira. Esperamos que você tenha gostado do documentário Os Donos da Verdade. Ficamos muito felizes que você ficou aqui até o final. E lembrando, o documentário que você acaba de assistir e todos os outros documentários da Brasil Paralelo só são possíveis graças aos membros assinantes que possibilitam que tudo isso aconteça. Nós não podemos retroceder. Agora é hora de avançar. E para isso é importante lembrar, nós temos uma meta audaciosa e fundamental para que a gente dê esse novo passo e a Brasil Paralelo atinja um novo patamar. Se você já confia na qualidade do conteúdo da Brasil Paralelo e acredita na importância desse trabalho, que é distribuído gratuitamente na internet, chegou a hora de passar para o lado de cada mesa e se tornar um membro assinante, financiando essa iniciativa. E lembrando, a partir de amanhã, dia 18 de agosto, lançaremos 11 vídeos com a história de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A partir de amanhã, um vídeo por dia. Contamos com você e até breve.